Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento sagrado. Estamos fazendo uma vibração para todas as famílias que vão nos assistir, todos os nossos familiares também, todas as famílias que estão espalhadas por todo o Brasil, por toda a terra, aonde chegar a nossa voz, que eles possam ouvir esse Evangelho da noite. É um Evangelho sem crítica, é um Evangelho consolador, porque o que mais a humanidade está precisando hoje é de consolação. Então esse é o nosso objetivo da doutrina dos Espíritos Superiores, é trazer para todos nós a tolerância, a paciência e o amor acima de tudo, para todos os reinos da natureza. Que Deus então dê essa força e a paz e a luz para todos os nossos irmãos. E agradecemos então por esse dia de trabalho e vamos iniciar mais esse Evangelho da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. O tema da noite hoje vai ser ação do tempo. Tudo em nossas vidas, em toda a continuidade da nossa evolução, é o tempo. Só o tempo para trazer a consolação para todos, não é? E nós vamos então trabalhar no Livro dos Médiuns, no item 13, que é o Evangelho da Noite. Para saber o valor da doutrina dos Espíritos, deveis analisar a sua ciência em todos os seus aspectos. O aspecto filosófico, em todas as suas afirmações, e o religioso, em toda a sua extensão. Porque a parte religiosa do Cristo vai atingir o planeta Terra, mas justamente com o tempo. Agora, no momento, está muito complicado ainda. A nossa humanidade ainda está muito longe da perfeição. Empregando seus ensinamentos em todas as divisões do saber humano, é que deverás os resultados e poderás avaliar o bem que te faz conhecer o livro espírita, ditado pelos benfeitores espirituais. Era pleno conhecimento da vida humana. Notarás que Jesus está de volta, ensinando de acordo com a maturidade das almas, em despertamento mais acentuado, por andarem com o progresso. Então nós podemos já analisarmos que o Cristo está conosco. Não vai voltar o Cristo nas nuvens material. Isso é simbologia, é parábola, comparações, metáfora. Porque o Cristo já está dentro de nós. Ele nunca foi embora. Ele mesmo falou: eu não vou agora voltar para o Pai, eu vou ficar convosco até os finais dos tempos aqui convosco. Onde tiver 2 ou mais pessoas, meu nome, eu estarei junto. Então ele não foi. Ele está conosco. Claro que ele está no plano espiritual, que é outra dimensão. Mas ele está conosco, ele é o nosso diretor. Ele não vai abandonar o planeta que Deus confiou nas mãos dele. Por que ele vai deixar nós órfãos aqui? Jamais. Então Jesus está conosco. E cada um vai recebendo de acordo com aquilo, com o nosso merecimento, com a nossa parte intelectual e moral. Enquanto nós não fizermos essas duas partes, nós não temos Cristo dentro do nosso coração ainda. Por isso nós estamos na luta, no dia a dia, toda a humanidade. O Espiritismo não veio combater outras religiões e filosofias espiritualistas.
do mundo, seja quais forem, mas dar cumprimento às leis naturais ensinadas por Jesus. Ele apareceu na terra para ajudar sem nada exigir em troca, mostrando com maior facilidade e segurança que os espíritos podem se comunicar com os homens pelo processo mediúnico que já existia desde primórdio da humanidade, desde eras muito recuada do tempo, já os espíritos comunicavam conosco, gente. Isso aqui é coisa... Desde que existe o homem na Terra, existe esse intercâmbio. Por isso que Jesus pregava a imortalidade, que nós não morríamos. Agora, se nós não acreditarmos na imortalidade da alma, nós não vamos acreditar mesmo nas manifestações. Porque quem vai manifestar com nós depois são as almas. Qual alma? Aquela que nós vivemos hoje, que vivemos no ontem, que nós vivemos no amanhã e no futuro. E esse intercâmbio vai existir com muito mais intensidade daqui para frente. Outra coisa positiva que eu acho na doutrina dos espíritos, que é o cristianismo verdadeiro, fantástico, ensinamento de Jesus, que nós não temos distinção nenhuma, nem com raça, nem com crença, nem com política, nem com nada, porque nós somos irmãos. Então nós temos que respeitar todos, a maneira que cada um está agindo. Respeitar, porque amar é muito difícil. Mas começando a respeitar, já começamos o início do amor. Qualquer religião da terra nós temos que respeitar. Desde a religião dos indígenas, né? Dos candomblé, das umbanda, tudo são nossos irmãos. Eles estão fazendo um estágio. Ué, todo mundo está fazendo estágio aqui. Um já está mais adiantado, outro mais atrasado. Respeitando os católicos, os católicos são nossos irmãos. Quanto que nós já aprendemos dentro dessa religião maravilhosa, desse cristianismo também? Os evangélicos também são nossos irmãos. Eles estão fazendo um estágio. Sempre vergonha perguntar para mim, eu sou evangélico, Leandro. Daí eu falo assim para eles: vocês gostam daquilo que estão fazendo? Se sentem bem aonde vocês vão? Na religião evangélica, católica? Sim, nós sentimos muito bem. Sim, então continue. Se você se sentir bem lá, vão continuando, é um aprendizado também. E você se sente bem no espiritismo? Eu também me sinto, porque eu tenho muito que estudar dentro da doutrina espírita. Então cada um está no lugar certo, na hora certa, no país certo, no lugar certo, no bairro certo, na cidade certa. Nada está fora do lugar. Deus é amor. Ele sabe onde nós temos que viver, onde é o melhor para cada um de nós. Vivemos muito tempo nos outros países, né? No Oriente Médio, na Palestina, no Israel, em outros países. Nós vivemos em vários países. E temos trazendo esses conhecimentos que nós vamos adquirindo na caminhada aqui no mundo terrestre. Então vamos lá. Falta a prática mediúnica e a educação cristã e a disciplina, colocando os medianeiros na posição de sintonia com os benfeitores espirituais, capazes de fazer fluir neles a luz do amor, expressando-se o mundo dos homens, a caridade em tudo, que a boca fala a paz da consciência. O que nós falamos vai ser gravado na nossa consciência, desde os nossos pensamentos. Então tudo está gravado no nosso tribunal maior. Isso aí que nós temos que ter cuidado, né, no dia a dia. Então, vamos fluir na luz do amor. Sempre buscar a luz do amor em nossas vidas. Sempre, dia a dia. Respeitando a todos, não criticando as pessoas, não julgando as pessoas. Porque, como o Cristo falou, quando quiseram apedrejar aquela coitada daquela mulher, né, que não fazia as coisas na época
condigente com a verdade, mas ela também estava no caminho, também com certeza também estava sofrendo, porque todos sofrem onde se encontrar hoje, ou ontem, ou no passado, e eles queriam ter a pedra nessa mulher, e Jesus falou, isso serve para nós, nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Essa lição de Jesus serve para nós e para aqueles que vêm depois de nós também. Atire a primeira pedra, aquele que se encontrar sem pecado. Quem de nós, seres humanos na Terra, que não temos nossos defeitos, nossas fraquezas? Quem somos nós para criticar os nossos irmãos? Seja a posição que eles ocupem, nós temos que orar por eles. Esse é o nosso dever. É isso que Jesus quer de nós. Porque Jesus conhece que nós também somos muito pecadores, muito fracos, né? Mas somos exigentes, mas exigentes com os outros. O que é que os Espíritos nos ensinam? Ser exigente com vós mesmo. Porque o maior adversário que tem que vencer na Terra é você mesmo. A hora que você vencer os seus vícios, né? O teu orgulho, o teu egoísmo, as tuas arrogâncias, a hora que você vencer isso, você está convivendo bem com todos, porque você vai saber respeitar todos, dentro da lei da humildade e do amor. Então, os médios têm esse compromisso, né? Esse compromisso mais abrangente, que vai abranger toda a humanidade, mas não é só a humanidade. É o mundo astral, o mundo espiritual, que são milhões, bilhões de almas que habitam nesse mundo astral, espiritual, que tem milhares de colônias, milhares de cidades, que tem 4, 5 vezes mais que os encarnados aqui na Terra. Nós já temos em torno de quase 9 bilhões aqui na Terra, reencarnados. Tem 3, 4 vezes mais desencarnados, que pertencem, que são as ovelhas de Jesus Cristo, aqui nesse planeta, que nós não vimos porque estão em outra sintonia. Mas tudo que tem aqui tem lá. Ensina a nós os espíritos superiores. O Espiritismo, vejamos bem, o Espiritismo dá a solução para as mais graves questões da sociedade. Tem solução por tudo. Quem lê o livro dos Espíritos tem resposta para tudo o porquê da vida. Tudo. Tem resposta nessa 1019 pergunta e resposta do livro dos Espíritos. Quem quiser conhecer, abranger o seu conhecimento, compra o livro dos Espíritos, é baratinho. E vê se tem alguma contradições aqui, que vai contradizer alguma coisa nossa aqui. Só vai nos ajudar, gente. O Espiritismo dá a solução para as mais graves questões da sociedade. No entanto, é preciso encontrar nas almas o preparo e a boa vontade, que falta muito para nós, para que sejam instrumento da sinceridade e do amor. Temos que ser instrumento da paz. Ele é uma fonte de equilíbrio para aqueles que desejam consultar o seu preceito de luz. Está aí os preceitos de Jesus, que é os preceitos de luz. Por isso, ele não pode ter aprendido em algumas horas qualquer maturidade de boa vontade da alma nas mudanças inferiores. Não é com uma semana, um mês, um século, um milênio que nós vamos se transformar num santo, gente. Nós vamos levar milênios. Por isso que essa transformação é só a ação do tempo mesmo. Já pensou? Para nós aprender tudo que o anjo aprendeu, ele é anjo porque ele se tornou anjo. Deus não fez ele anjo. Deus não faz anjo, nem santo. Deus faz todos iguais, simples e ignorantes. E dá os milênios para nós crescermos, dá o livre-arbítrio para nós escolher o caminho que quisermos, só vamos ser responsáveis por aquilo que nós fizemos. Os anjos fizeram essa caminhada de milênios, por isso que estão lá hoje. Por isso que eles têm pena de nós. Por isso que eles têm piedade de nós. Porque eles sabem que nós somos muito imperfeitos. E que eles já passaram por essa experiência. Eles aprenderam tudo. Todas as profissões, eles sabem. Todos. Música, direito, medicina. Tudo. Todo engenheiro, toda a profissão da Terra, os anjos aprenderam nos milênios. Por isso que eles são anjos. Porque o mérito é deles. Deus fez a essência.
A essência de Deus está dentro de cada um de nós. Só que não desenvolver essa essência. Mas é com o tempo. Com muito tempo. Mas nós vamos chegar lá. O que é milênio para o Espírito? Nós temos eterno. Daqui 10 milhões de anos nós não temos vivendo, aprendendo sempre, evoluindo sempre, crescendo sempre, aprendendo sempre, em busca da purificação e da perfeição. Esse é Deus conosco sempre, gente, aguardando a nossa caminhada, sem pressa. Deus não tem pressa que nós se tornemos anjo do dia para a noite. Ele dá o tempo que for necessário. Isso que é muito importante. O homem elevado busca o Espiritismo como sinal de luz, para clarear a sua própria inteligência e como fonte de conhecimento, de modo a enriquecer mais os seus valores, conquistados na marcha dos milênios. Conquistamos nas marchas do milênio, gente. Vejamos o tempo que nós levamos para um dia ser bom de verdade. Nós já temos um milênio de caminhada e ainda temos nessa ignorância de hoje, não respeitando praticamente ninguém. Às vezes nem os próprios pais, nem as próprias mães, nem os próprios irmãos carnal. Como estamos longe. A nossa família, que é a mínima, que é a pequenininha família, ainda é difícil para nós ter uma harmonia, viver uma vida harmônica entre nós. Não é fácil, porque um pensa diferente do outro. E nós temos que respeitá-lo. Por isso que nós podemos deixar transformar a nossa paz, né, em sofrimento. Para quê? Se nós temos uma paz dentro do nosso coração, se nós temos uma luz dentro de nós, o próprio Jesus falou, faça brilhar a tua luz para ser feliz, não é? Vamos lá, a doutrina espírita se baseia na mediunidade. A doutrina espírita que se baseia na mediunidade não é doutrina de superfície. A doutrina da mediunidade espírita não é uma doutrina de superfície. É uma ciência de profundidade. É religião das leis de Deus, das leis naturais. Quando nós falarmos em leis naturais, quando nós vemos em qualquer livro, em qualquer obra, dentro da doutrina espírita, que é toda a doutrina, dentro das escrituras de capa a capa, de Apocalipse, da Gênesis ao Apocalipse, todas as obras vai falar nas leis de Deus, nas leis divinas, nas leis morais, nas leis naturais, que é a mesma, que é a lei do Decálogo, é a mesma, abrange tudo, em todos os tempos. Então, quando nós vamos falar em leis naturais, nós temos que saber o que é leis naturais. O que são as leis morais? São os 10 mandamentos, que a humanidade não conhece, muito pouco. E que conhece, menos ainda praticam, muito pouco. E é a religião de Deus. Nós só seguimos a religião de Deus quando nós guardamos os mandamentos da lei de Deus. Enquanto nós não observarmos e não praticarmos a lei de Deus, nós não estamos seguindo a religião de Deus. Estamos estudando doutrina, que são centenas que tem por aí afora no planeta. Centenas de doutrina. Agora, religião mesmo só tem uma. E a religião verdadeira é aquele que guarda os mandamentos, a lei do amor e da caridade. As 3 revelações na face da terra. Uma trazida por Moisés, outra trazida por Jesus e outra trazida pelos Espíritos superiores, que eu estou lendo aqui. Esses ensinamentos são dos Espíritos superiores. Por isso não tem bobagem, não tem enganação, não tem promessa, não tem nada. Temos trabalho e milênios para evoluir. Não vamos enganar ninguém, nem enganarmos a nós mesmos. Nós temos que cada dia ser melhor, se nós queremos uma felicidade interior, uma reforma individual de cada um. Aquele que deseja procurar o Espiritismo por divertimento, não encontrarão nele o que procuram, por ser ele movimento sério, dádiva divina para a mudança da humanidade, a qual deve concorrer nos ensejos da luz.
sempre ter as ideias e buscar a luz. É a humanidade do futuro, gente, que não vai ter fim do mundo aqui, vai ter o reino dos céus aqui mesmo. Mas nós temos que mudarmos a nossa maneira de ser, de agir e de pensar. Não tem outro caminho para nós construirmos essa nova Jerusalém. É nós aqui. Nós vamos e voltamos até construir essa nova Jerusalém. E a tecnologia está mostrando para nós a rapidez que daqui para frente vai acontecer essa mudança, essa transformação. Vai ser muito mais rápido do que nós imaginamos. Aqui é a nossa pátria, aqui é a nossa casa, que Deus deu para nós habitá-lo. Muitos séculos e milênios. Não é para vir aqui hoje e não voltar mais, é vir aqui até construir esse reino do céu aqui entre nós. Todos os fenômenos espíritas têm, por princípio, a existência da alma. Quem não acredita na existência da alma, do espírito, ele nunca vai aprender esse intercâmbio com o mundo espiritual. Porque ele não acredita na alma, ele não acredita na imortalidade que o próprio Jesus pregou. Vocês acreditam em mim? Vocês estão acreditando em mim? Sim, Senhor, nós acreditamos sim. Então, se você acreditar em mim, mesmo que morrer no corpo físico, vocês viverão pela eternidade. Jesus está pregando a imortalidade da alma. Mesmo que vocês morrerem, vocês vão viver pela eternidade, o Espírito não morre. E se nós não acreditar no Espírito, que nós somos Espírito, como é que não vamos comunicar com os Espíritos, se nós nem achamos que nós somos? Nós somos Espíritos eternos, gente. Todos nós. Depende da idade. Como é que nós vamos fazer uma purificação numa existência aqui na Terra? Que existência? 100 anos, o que é 100 anos? Comparado às imensidões dos tempos, que são milhões de anos. O que é 100 anos? O que é 20 anos, 10 anos, 1 ano, 5 anos? Porque cada um vem ter uma etapa aqui, cumprir uma tarefa que ficou para trás, né? Pagar uma dívida que ficou. Às vezes uma pessoa vem aqui, fica 10 anos, 20 anos, paga uma dívida e vai embora. Ele vai se aperfeiçoar lá um pouco mais e vai voltar aqui para desempenhar um papel maior, uma missão mais nobre. Por quê? Ninguém morre, esses jovens que saem cedo daqui, eles vão estudar lá, eles vão trabalhar, nada para. Tudo é movimento no universo, não é? Então vamos lá. Os que julguem essa manifestação sobrenaturais desconhecem a causa geradora desses fenômenos, que são os espíritos. São ignorantes no que diz a doutrina, e melhor seria se ficassem calados, para não rir do ridículo, né? Vamos rir da nossa própria ignorância. Meu Deus, como era ignorante. Meu Deus, eu não tinha nada na Terra. Meu Deus, quanto que eu tenho que crescer, quanto tenho que estudar. É isso que vai acontecer conosco. Não vai ter inferno para nós. Vai ter trabalho, estudo, esforço. Em qualquer lugar no universo e aqui também. Em qualquer lugar. Nós vamos evoluir em qualquer lugar que nós encontrarmos. Qualquer profissão que nós exercemos. Tudo é aprendizado, tudo é crescimento para a alma. Isso que é importante. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Romanos 7, versículo 16. O Paulo falava assim, é claro que eu não quero praticar os erros, não quero agredir, não quero ser disciplinado às leis de Deus, eu quero cumprir as leis de Deus. Às vezes eu não quero cumprir, mas tenho que cumprir. É boa. Ela é a libertação das nossas almas. Eu tenho que cumpri-la. E Paulo cumpriu. O Paulo foi um verdadeiro anjo na terra, trabalhando incessantemente pelo bem de todos. O impulso de muitas criaturas é que, por vezes, fazem o que a sua consciência não quer. Mas é grande verdade, gente. A nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. Mas nós fazemos muito mais errado do que o certo. Nós não queremos fazer o errado como estamos fazendo. Estamos agindo mais pelo instinto animal do que pelo amor. E eu não quero fazer, eu sei que não devo matar, mas mato. Mato, porque matar não é só matar o corpo humano, tirar o corpo do ser humano, é matar tudo que nós podemos aniquilar a natureza, tudo, os animais, tudo. Tudo isso não matarás.
E nós sabemos que não poderia. Está na nossa consciência os mandamentos de Deus. Está gravado na consciência de todo ser humano na face da terra. E de todos os espíritos que habitam fora do corpo físico. Esses mandamentos estão dentro da consciência deles também. Eles sabem o que deve fazer ou não. Por isso que é difícil. Não matarás, não roubeis. Continuamos roubando muitas das vezes. Né? Honrai pai e mãe. Desonramos os pais. Jogamos na sarjeta muitas das vezes. Né? Não prestar testemunho falso contra o próximo. Vivemos criticando o próximo, julgando o próximo. Isso é errado. Nós sabemos que estamos fazendo errado, mas continuamos fazendo. Somos teimosos. Não paramos de meditar um pouco para pecar menos. Esse que é o defeito do ser humano hoje na Terra. Né? Porém, sentindo que a lei natural, que são as leis de Deus, está certa. Está. Cumpre as leis de Deus, cumpre o decálogo, os 10 mandamentos, só 10 leis, cumpre. E vamos embora para o reino do céu. Ou vamos transformar o reino do céu aqui bem mais rápido. Vamos lá. Está certo. Concordam com ela. E passo com o tempo, de novo aí, com o tempo, a agirem de acordo com ela, de acordo com a lei. Todos nós vamos praticar a lei de Deus, mas é o tempo que vai conferir. Não adianta nós querer botar a carroça na frente dos bois. Aceita as leis naturais. Devemos aceitar essas leis de Deus, que até hoje nós não aceitamos. Nós fizemos tudo errado. Aceitar as leis naturais são as leis de Deus. É dever da alma, porque Deus, seu Criador, é o Senhor de todas as coisas, de tudo. Quem não obedecer está afastado da verdade, ficando cada vez mais cativo nas ilusões do mundo, sofrendo. E sofre hoje, e vai para o mundo e sofrer lá também, porque somos os mesmos. Voltamos de novo sofrendo, voltamos de novo, e assim vamos e viemos, até amadurecer a nossa alma, que nem o fruto. Tudo tem um processo. Um pé de fruta não vai dar do dia para a noite, ele vai ter um processo, ele vai ter um tempo para cumprir aquilo que vem também aqui no reino da natureza. Vejamos bem, está afastado da verdade, do tempo que tem os seus recursos para a maturação dos espíritos endurecidos. O tempo vai nos amadurecer, o tempo vai nos conferir. E o tempo, se nós não quisermos ir para o amor, nós vamos pela dor. Mas o tempo vai nós vamos, esse diamante vai ser burilado aqui. O nosso espírito vai ser burilado. Vai ter um brilho fantástico, mas com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Sem o nosso trabalho, não tem como, né? Vamos só um pedacinho. Mudando para melhor, desconhecer o ódio que tanto nós temos nos corações, não dar ouvido às injúrias, qualquer coisa nós se ofendemos, né? Esquecer as ofensas, não mudar o seu roteiro de amor, nunca devemos desistir do amor. Se for caluniado, deve ser um perdão volante, sempre na caminhada perdoando, e ser aquele que não se ofende por maledicência do próximo. Ninguém pode nos ofender. Porque ninguém nos ofende na verdade. Jesus foi ofendido? Não foi. Jesus não se ofendeu. Porque ele está acima, ele tem outra vibração. Quem se ofende é porque nós temos no mesmo nível daquele que está nos ofendendo. Temos iguais. Porque Jesus não disse para nós que o maior grito é o silêncio? Se cala. Deixa o tolo falar sozinho. Ele vai se cansar, vai ficar com vergonha. Porque o maior tapa de luva, muitas das vezes, é o silêncio. Deixa ele falando. Criar atrito para quê? Para entrar na mesma sintonia do agressor? Para quê? Ficamos doentes daí também. Ele já é doente, por isso que ele é agressor. Todo agressor é doente. Doente espiritual, é uma doença difícil de curar. Só cura com o tempo. Não tem remédio que cura. Só o amor.
Então nós vamos entendendo a doutrina espírita, a doutrina da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo, do amor à humanidade, respeitar todos, político falando, temos que respeitar eles, orar por eles, não é nosso dever. Vocês estão errando, um dia eles vão acertar também. Nós não erramos, não estamos errando também? Todos erramos muito, estamos errando, continuamos errando. Nós não temos direito, nós temos o dever de orar por todos. Todos. Pedido do apóstolo Paulo. Ore pelas autoridades, que o compromisso deles é muito maior que o seu. Estão com uma missão muito mais árdua, muito mais difícil do que a sua. Então nós temos que saber disso, deixar essas brigas de lado, deixar esses maus pensamentos. Entre um pensamento bom e um ruim não é a mesma coisa a fazer? Não custa a mesma coisa? Então vamos emitir o pensamento bom, porque esse vem de volta, gente. Tudo que nós emanamos vai vir de volta, mas o pensamento ruim também vai vir de volta. E nós ficamos doentes, e nem sabemos por quê. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, e nós temos o dever de dar as mãos, ajudar da medida que nós possamos ajudar. Nunca negar nada a ninguém. Quando não podemos uma coisa material, fizemos uma oração pelas pessoas. Demos um bom dia, um abraço. Isso não custa nada. Isso engrandece a alma que faz isso. Muita paz, muita luz. Muito obrigado por mais oportunidade. Hoje a minha voz está um pouquinho melhor. Tive uma gripe muito forte esses dias. Mas graças a Deus já estamos melhor de novo. Porque assim é a vida. É os altos e baixos. Que acontece com toda a humanidade, não é? Então, que nós sempre temos força, coragem, paz dentro de nós, e sempre tem que ter muita força de vontade, muita esperança, sempre no amanhã melhor, que amanhã não é que nem hoje, cada dia é diferente, e as coisas grandiosas estão para acontecer em nossas vidas, nós podemos ter certeza disso. Às vezes eu falo, a pessoa não acredita, mas você vai ter muita paz, você vai encontrar muitas pessoas boas no teu caminho, você ainda vai ter muita alegria de viver aqui ainda nesse corpo físico tão abençoado. Muita paz, muita luz. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações, em todos os habitantes da terra. E eu mando de coração um beijo a todos. Que assim seja, Jesus e Pai infinitamente bom para todos nós. Muito obrigado.